Fala galera, sejam todos muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas ao PowerCast, o podcast oficial do PowerTechs Brasil. E para esse primeiro episódio do PowerCast, temos aqui conosco na mesa hoje Diogo do Vale, Wagner Dirlon, duas feras do mundo tributário. Mas eu não vou apresentá-los nesse momento. Eu vou deixar para que eles se apresentem e contem um pouquinho também da história deles aqui na comunidade PowerTechs Brasil e também no PowerTechs como um todo. Wagner Dirlon, antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao PowerTechs, o podcast oficial do PowerTechs Brasil. Conta um pouquinho sobre você, quem é você e como é que você está aqui hoje conosco, Wagner. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Diogo. Obrigado pela parceria, obrigado pelo convite. Tá um momento fantástico, hein? Olha, para gravar na história esse momento aqui, tá? Show de bola, gente. Então, Wagner Dirlon aqui falando para vocês. E vamos lá, contando um pouquinho da minha história. Eu tenho aí 17 anos no Neodente, a empresa onde eu trabalho. E veja, a grande mudança aí de chave na minha vida foi estar junto com esse time aqui da PowerTechs. Por quê? Em algum momento eu estava buscando me desenvolver em níveis de liderança, tá? Então esses caras aqui trouxeram uma visão diferente sobre como olhar para o dia a dia de techs com uma visão mais holística, uma visão mais de liderança e não só a visão técnica. Isso aí em meados, é uma história muito longa, não vou falar de 17 anos para trás, mas em meados aí de 2020 e 2021 a gente conheceu aqui Nicolas e Diogo, que trouxeram essa change, essa mudança aí na minha carreira. Foi recentemente, ano passado, recebi a promoção de diretor financeiro na Neodente Brasil e, cara, o grupo aqui, a PowerTechs, é uma comunidade muito forte, né, gente? Eu acho que vocês aqui trazem pra gente uma visão muito colaborativa no dia a dia, trazem boas conexões e a gente, como profissional, precisa sair um pouco dessa caixa, né, gente? Eu, como do mundo tributário, muitas vezes aí ficava aqui focado em regras, legislações e tudo mais, e aí a PowerTechs, em algum momento aí, começando pelo IGP, né, trouxe uma visão um pouquinho diferente sobre o que o profissional de techs tem a contribuir para o mundo, para a sociedade, para outros profissionais, que mais? Para outros grupos profissionais de outras áreas também. Hoje nós temos muitas pessoas da área de finanças, né? Então, isso explica conta um pouquinho da minha história. Eu saí da área de techs, eu sou diretor financeiro na Neodente. Isso, para mim, tem uma contribuição muito grande aqui. E hoje, com esses caras aqui, acabo aprendendo muito e trazendo muitas dinâmicas diferentes para o meu dia a dia. Não olho só hoje mais para techs, olho para a área de finanças como uma visão muito mais holística. E graças a vocês aqui, pessoal. Sensacional, sensacional, Wagner. Obrigado pelo depoimento, cara. A gente vai bater um papo sobre isso ainda e eu tenho uma perguntinha guardada aqui para você, Wagner, que a gente vai fazer muito em breve. E agora, Diogo, passo a palavra para você, Diogo, se pudesse se apresentar e contar para nós também aqui, já de imediato, de bate-pronto, assim, te colocando numa fria, como é que nasceu a ideia? Por que o PowerTechs? Como é que nasceu? Conta um pouquinho para nós aí da tua trajetória, da tua história e por que da criação da comunidade PowerTechs Brasil. Seja bem-vindo. Que legal. Nicolas, Wagner. Pessoal, acho que eu fico muito feliz, assim, muito emocionado até pelo nosso primeiro episódio aqui desse bate-papo. Acho que é um sonho se realizando aí desse processo de expansão do PowerTechs Brasil, né? A gente começou como um treinamento lá atrás, né, Nicolas? Isso vai fazer quase 4 anos. 4 anos. E depois nos transformamos numa comunidade e agora a gente passando para um hub de soluções na área de educação e serviços. Então, acho que a gente tem esse crescimento, né, acontecendo de uma forma natural, muito orgânica também. E, cara, na realidade é resultado das pessoas que estão à nossa volta, né? Desse grupo maravilhoso que a gente tem se conectado, desse processo de, acho que, network verdadeiro que a gente consegue fazer dentro desse processo do PowerTechs Brasil. E esse primeiro passo lá atrás, né, Nicolas, até começou, e relembrar um pouquinho da história, né, do PowerTechs Brasil, ele vem de um projeto que é do Instituto, né, do Instituto de Gestão e Performance, do IGP, do qual sou fundador, que tem como propósito principal essa parte de gestão e desenvolvimento relacionada à parte de performance e liderança. E com base nisso a gente começou a observar que na área fiscal, na área tributária, cada vez que a gente vai subindo mais, cada vez que a gente vai chegando no cargo de diretoria, a gente vai chegando no cargo de gestão, o que acontece? A gente acaba se isolando, né? A gente não tem mais aquele profissional dentro de casa para trocar ideia, não tem mais com quem compartilhar a dor,
né? É verdade, E nem, às vezes nem os ganhos, né? E aí, nesse processo, a gente falou assim, poxa, como é que a gente poderia se juntar, trazer um grupo de pessoas para estar junto, para realmente conseguir compartilhar um pouco mais das nossas experiências. E com isso veio o PowerTex, né? Então o PowerTex ele surge dessa dor inicial, que é a nossa de poder se conectar com outros players, outras pessoas de mercado, saindo fora só do nosso setor. A gente tem um costume muito tradicional, acho que nas nossas empresas, que é de olhar para o nosso setor, olhar para o nosso negócio. Mas é importante quando a gente abre a mente, quando a gente começa a observar que a gente pode pegar ideias, oportunidades de empresas de setores diferentes, né? Quantas oportunidades fiscais nós já aplicamos, né? Mesmo na Philip Morris, que onde eu estou hoje como diretor tributário, nesse processo de troca, de experiência realmente que a gente tem aqui dentro. E ele vem, né? O PowerTex ele vem com esse pilar de, primeiro, obviamente, networking, né? Mas olhando o quê? Esse movimento de transformação que a gente tem hoje, que é um movimento de transformação olhando para a tecnologia, olhando para visão estratégica. Acho que o Wagner foi muito feliz quando ele trouxe que, poxa, a gente às vezes está lá, é um coordenador, é um gerente, e talvez nem se veja ainda como um diretor no futuro. E olha como é legal quando a gente observa os nossos membros crescendo na carreira, né? Então, saindo de uma área de gestão, depois virando diretores tributários, daqui a pouco CFOs, né? No caso do Wagner. Como é só vai aumentando a complexidade, né? Os problemas vão aumentando, né? Mas o cara descobre que ele não está sozinho, né? Esse é um ponto. Talvez esse apoio de uma rede como a PowerTex ajuda o cara a crescer, a entender que não está sozinho nessa dinâmica, nesse crescimento, né? Isso, e é um pouco disso mesmo, porque a partir do momento que a gente tem um network forte, ele vai te ajudar o quê? Não só a crescer na carreira, mas também a desenvolver outras habilidades, porque a gente fala muito de habilidades técnicas, né? Acho que, principalmente quando a gente fala de área tributária, em regra, né, esse profissional é conhecido o quê? Como um profissional de suporte, um profissional que vai entregar o melhor conhecimento técnico possível. Porém, essa migração ela precisa acontecer. Quer sair do quê? Da execução e passar para o estratégico. Quanto mais a gente consegue melhorar esse processo de desenvolvimento, fazendo com que as pessoas saiam do operacional para ir para o estratégico, mais rico fica. Por quê? Porque a área tributária no Brasil, pessoal, ela é essencial. Não tem como a gente não falar de tributário, não falar de balanço, não falar de resultado, redução de custos, oportunidades fiscais. Há muito tempo já a área tributária não é mais uma área de custo, né? É uma área de oportunidades e geração de receita. Então, eu acho que esse é um pouco do que a gente tem trabalhado aqui dentro. E agora como hub de soluções, trazendo cada vez mais processos de educação para dentro. Perfeito. E olha, achei uma coisa muito legal que vocês dois trouxeram na fala de vocês, que foram uma palavra-chave para mim aqui, que é fundamental. Pessoas. Wagner, você falou muito sobre pessoas. Você falou, cara, são pessoas ajudando pessoas, conectando com pessoas, fazendo networking com pessoas. Diogo trouxe aqui um ponto muito importante da conexão, do desenvolvimento, como é que a gente se desconecta da parte operacional e começa a traçar um plano estratégico para que a gente vire mais estratégico e participe da solução. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, gente. É um tema muito importante, eu acho que faz total sentido aqui a gente debater. Quando a gente fala sobre pessoas, crescimento da carreira na área tributária, como é que a gente se desenvolve, como é que a gente sai do ponto A para o ponto B, para o ponto C e chega lá numa posição de diretor financeiro. Poxa, Wagner, eu até fico muito feliz pela sua trajetória, pela sua jornada, mas eu fico triste porque você nos abandonou na área tributária, né? Perdemos aqui um excelente profissional de tax para o mercado mais da área de finanças como um todo, mas antes de mais nada, parabéns, cara. Só abriu o leque, né? Abriu o leque, né? Incorporou mais coisa no carrinho, né? E tirado isso, né? Eu acho que vocês foram certeiros aqui, falaram muito sobre pessoas. E eu queria entender um pouquinho de você, Wagner. Como é que você enxerga essa colaboração, essa ajuda, esse desenvolvimento de pessoas, que eu sei que você faz muito isso lá com o seu time dentro da Neodent. Como é que você enxerga que a comunidade, por exemplo, conseguiu te suportar, conseguiu te ajudar nessa transição e no desenvolvimento da sua carreira e principalmente do seu time? Pô, Nicolas, acho que é um bom ponto e eu vou trazer aqui. Eu na Neodent eu tive um líder chamado Florian. Esse cara é alemão, hoje ele está em Basel, né? Assim, junto com essa jornada da PowerTex, que foi muito importante, esse cara demonstrou uma coisa super... Ele me deu um apoio muito importante nessa transição de operação, tática para estratégia, que era o tempo livre. Ele disse o seguinte, olha, se você não faz o freestyle, você está amarrado na tua operação. Independentemente da posição que você esteja. Assistente, analista, estagiário, qual for.
que é o freestyle? É um tempo livre que ele dizia. Wagner, tem um tempo livre para você olhar para coisas que você não consegue olhar no dia a dia. Olhe para essas coisas. E foi aí, mais ou menos de 2019, que eu passei a olhar, inclusive olhar para comunidades como a PowerTex. Eu olhava muito para dentro, sabe? Era sentado, puxa, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui, eu preciso estar dentro da empresa. Só que você não vai dar o resultado que a empresa espera olhando para aquilo que ela faz no dia a dia. O resultado vai vir de fora, gente. Cara, que fantástico Você tem que vir de fora. Wagner. E aí essa abertura dá o seguinte, aí eu comecei a olhar, quando eu comecei a olhar para fora, a questão é, para você largar o osso da operação, fazer o freestyle, você precisa do quê? De pessoas que te apoiam. Porque, por óbvio, essas pessoas vão fazer coisas que você estava fazendo e elas vão delegar coisas que elas faziam. Cara, a dinâmica, é como se fosse a dinâmica de um ciclo, né? Aquele ciclo infinito que a gente fala. Sempre tem trabalho, sempre tem atividade para alguém. A questão é quem vai fazer a atividade, como é que você vai direcionar. E nesse momento, foi nessa fase, Nicolas, que eu comecei a olhar para dentro de casa e falei, gente, tem muitas pessoas que estão esperando eu dar um passo para se desenvolver. Me admiravam muito, mas, poxa, Wagner, eu quero fazer. Como é que você faz isso? E muitas vezes você é preso. Então, eu comecei a valorizar muitas pessoas. E aí, momentos com o time, sabe? Trazer novas responsabilidades. Saber que as pessoas também elas vão cometer algumas falhas nesse processo. Então, a virada de chave foi aí. Foi nesse momento. Então, assim, você vê como bons líderes. E aí eu digo que eu tive sorte nessa fase. Às vezes você tem. O que eu digo assim, ó. Muitas vezes a sorte, na verdade, ela está conectada entre você ter estar no momento certo e ter conhecimento. Sem dúvida. Então, no momento certo, estava com o líder certo, absorvendo novas ideias, novos conhecimentos dele, e aí deixando muito da atividade para dentro de casa, aquilo que o pessoal queria aprender, e olhando para fora, e olhando para as comunidades. Olha só, Wagner, você falou um ponto muito legal, né, cara? Eu sempre tive bons líderes na minha carreira, então eu tive oportunidade de aprender. E eu penso o seguinte, cara, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Então a gente nunca perde. Você pode ter um líder na sua companhia que é fantástico. É uma pessoa que te leva para cima, uma pessoa que te apoia, uma pessoa que te sustenta. Agora, ao contrário, também é verdadeiro. Você pode ter aquele líder que às vezes te boicota, aquele líder que não sabe delegar da forma correta, que não te dá um feedback que te ajuda a prosperar na carreira. E aí, o que você tem que tirar de lição disso? Não é que você não aprendeu, né? Não é que você não ganhou, desculpa, mas você aprendeu. E aí, quando a gente fala um pouquinho de liderança, né? Eu gosto muito desse tema também, mas aqui nessa mesa aqui eu sou um aprendiz. E tirando o ponto aqui que eu sou um aprendiz, e de fato sou, eu queria perguntar para você, Diogo. Eu sei que você tem aí algumas palestras falando sobre liderança, crescimento de carreira, desenvolvimento. Adoro aquela escadinha que você apresenta para nós aqui. Se você puder contar para a gente um pouquinho aqui dos níveis de liderança e como é que eles se aplicam e se aplicaram na sua carreira, conta para nós um pouquinho aí como é que funciona esse processo. Eu vou voltar só um pouquinho antes do que o Wagner trouxe, porque é interessante esse tema, né, Wagner? Porque o crescimento, e às vezes a gente falta um pouco da nossa humildade, né? A gente acha que, poxa, eu cheguei lá só por causa do meu esforço. Mas quando a gente começa a ter uma pessoa para se espelhar, ter um mentor que nos ajuda a guiar e dar os caminhos mais adequados, os passos mais certos, exato, essa jornada fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Muito. E aí, claro que a comunidade ela ajuda nesse pilar, mas não necessariamente precisa ser dentro da sua empresa. Eu falo isso muitas vezes, porque às vezes a gente tem uma liderança. O Nicolas comentou ali, às vezes eu posso ter um líder que eu não me espelho naquele líder. E tudo bem. Né? Ele chegou lá. Então eu preciso entender o quê? Quais foram os artifícios, quais foram as habilidades que ele tinha para chegar naquela posição. Sem dúvida. Exato. Porque eu sempre falo, ninguém chega à posição de diretor à toa. Não é de Vardy, como disse. Não é de Vardy, né? Não é uma posição, né? Uma posição de diretoria dentro de uma multinacional, dentro de uma grande empresa, de uma grande corporação, né? Como nós fazemos parte, ela requer uma série de habilidades. Então, vamos dar um passo para trás e como que a gente consegue observar também o lado bom desse outro líder para poder extrair coisas boas e aprender, né, Nicolas? Acho que esse ponto é super importante. E quando a gente fala de liderança, acho que um pouco está vinculado a isso, né? E aí eu posso trazer um pouco da minha trajetória, né, de vida, né? Eu passei muitos anos dentro de uma empresa de consultoria, que foi a Ernst Young, né? Para mim foi um grande colégio, uma escola, assim, absurda. Foram 9 anos, né? Eu saí de trainee até gerente sênior. E aí, nesse momento, recebi a proposta para assumir o desafio novo na empresa que estou hoje. Já vai fazer 7 anos, vai passar muito rápido. Mas nesse processo de liderança, a gente observa que o primeiro
o primeiro degrau, talvez, da liderança, ele está relacionado ao teu posicionamento. Né? Então, assim, é virar o gerente, né? A gente quer sempre... Assim, espera, e é um pouco do que tu comentou, Wagner. Espera, exatamente. Poxa, mas como é que eu vou ser líder se eu ainda não tenho cargo de liderança? Como é que eu vou ser líder se eu não sou gestor, se eu não sou gerente? Né? E aí eu acho que é um paradigma que a gente precisa tirar. Porque a posição em si, ele é o degrau talvez mais baixo da liderança. Mas ele é importante, claro que é importante. Né? Ter a posição, ter a estrutura vai fazer com que tu possa assumir o teu papel efetivo como líder dentro dessa jornada. E aí depois a gente vai para um segundo pilar da liderança, que é o relacionamento. Por quê? Porque o líder, de fato, quando ele começa a se conectar com o time, ele começa a ter essa troca de experiências, o que vai acontecer? Eles não seguem mais a gente pelo fato do nosso cargo. Eles seguem por quê? Porque, de fato, ele te conhece, ele sabe o quão importante é aquilo. É quase como uma liderança por uma amizade. Cria uma conexão ali. Cria uma conexão, exatamente. Nesse ponto, né? E esse é um degrau interessante, porque esse é um degrau onde a gente passa já o quê? De uma certa forma, influenciar a liderança dentro dos nossos times. E para a gente poder passar para o terceiro degrau, que é onde? Resultados. E ali foi onde que talvez um dos pilares que eu mais fiquei e talvez seja um dos mais difíceis de sair. Principalmente para quem é de área técnica. Exato. Porque pensa o cara da área financeira, o cara da área tributária. Como é que ele é medido? Resultado na veia. A performance dele é resultado. Entregou, Quanto sobrou de dinheiro, né, Wagner? Exatamente. Caiu o dinheiro na conta ou não? Exatamente. E aí o que eu falo é o seguinte, mas e o como? A pergunta está no como. E a grande dificuldade é essa, porque muitas vezes esse cara, ele entrega muito resultado. Ele é visto pela liderança da empresa, ele é visto pelo time como um cara de resultados. Só que ele tem que tomar muito cuidado, porque o resultado, a qualquer preço, gera o quê? Sobrecarga na equipe. Sobrecarga, workload, hora extra. E o Brasil está onde aí? Campeão, né, em ansiedade. Exatamente. Vice-campeão em depressão. E estamos agora para receber o prêmio de burnout no mundo. Então, assim, esse tipo de prêmio a gente não quer dentro do nosso time, né? Não. Então, acho que esse exercício é super importante quando a gente está nesse processo de revisão, olhando o processo de liderança, de resultado, cuidado. Porque esse é um degrau já interessante. Ser reconhecido pelos resultados é ótimo. Só que o como é muito importante. E esse como, quando adequado, permite que tu possa ir para o próximo. Exato. Que é quando tu tem esse reconhecimento, não mais por aquilo que tu entrega, mas por aquilo que tu gerou nos outros. Exatamente. Cara, aí muda o jogo. Essa liderança, quando tu é reconhecida pelo que tu transformou nas outras pessoas, ou seja, os teus liderados, eles te olham já, não fazem mais por aquilo pelo que tu entregou pela empresa, porque tu entregou, mas porque tu entregou para eles. Exatamente. E aí ele passa o quê? A replicar isso. Exatamente. Cara, esse eu acho que é um pilar de liderança super legal, que é onde a gente vai conseguir o quê? Passar um pouco do nosso legado, que é repartilhar, compartilhar essa parte da nossa liderança, mas que esse nosso liderado ele também possa o quê? Aplicar isso no time. Caso contrário, fica muito restrito ao nosso processo. Para daí a gente talvez chegar no último pilar, né, que seria o pilar da gente fala de líder, legado, líder performance, né, que é o topo dessa pirâmide, que é o quê? É aquele cara que ele não impacta mais só quem está no seu time, mas todo o ambiente, todo um setor. Né? Então, por exemplo, daqui a pouco tu não é reconhecido mais só dentro da tua empresa, mas o setor te reconhece como uma liderança. Tu tem uma experiência técnica, uma habilidade comportamental que várias pessoas te reconhecem dentro desse processo de liderança, mesmo quando elas não te conhecem. Exatamente. E aí, né, por exemplo, tem várias formas disso aumentar essa autoridade, né? Que esse líder de autoridade... Um exemplo, né, Nicolas, agora do teu próprio livro. Né? Então eu falo... cara, um escritor aqui. Nosso escritor aqui, né? Aqui, Por quê? Porque quando a gente consegue colocar isso no papel, olha o impacto que tu vai gerar dentro da estrutura. Olha quantas outras pessoas que talvez tu nem saiba que vão comprar esse teu livro vão ser impactadas pela tua história. Isso é muito legal. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não é o degrau que a gente está. Porque a gente pode ter em vários degraus diferentes de liderança, a depender da pessoa que está com a gente. Exato. Então, talvez para o teu subordinado, ele já te vê como lá super reconhecimento. Talvez para uma pessoa que está mais afastada, ele ainda acha que tu é um líder de posição. Então, cuidar muito desse processo, eu gosto muito do que a gente chama de individualização. É uma das habilidades fortes que eu tenho, né, dentro das minhas 5 principais fortalezas, né,
inclusive recomendo para que as pessoas façam o teste do Gallup, né, dos pontos fortes, que é o quê? É identificar os pontos fortes e fracos seus. E lá dentro a gente vê o quê? A individualização é tratar cada um como um indivíduo diferente. Então, entender quais são os pontos fortes e fracos dessas pessoas e automaticamente vai fazer com que esse crescimento aconteça melhor, porque a gente aloca melhor as pessoas. Total, exato. Então, onde elas estão, se elas estão dentro do seu ponto forte, o que vai acontecer? Naturalmente, elas vão entregar mais. Uhum. Então, acho que esse é um ponto interessante para a gente conversar aqui. E esse é um ponto fantástico que você comentou, Diogo, né? A gente fala de pontos fortes e pontos fracos, né? E esse é um exemplo até que você já usou algumas vezes e que a gente usa com frequência. Quando a gente está na escola, que a gente está estudando lá, e a gente é ruim em matemática, ou tem um pouco mais de dificuldade em matemática, e que o nosso pai falava pra gente lá atrás. Estuda matemática. Estuda matemática. Você tem problema em física, faz o quê? Basta física. E se você é bom em português? Não, isso aí fica tranquilo, não precisa estudar, porque o cara já domina. Deixa debaixo do tapete. Porque o cara já domina. Então, assim, ou seja, a gente está colocando energia naquele ponto que não é a nossa fortaleza. Talvez a gente está focando a nossa energia no 20% que a gente pode entregar, quando aquele 80% está ficando de lado. Tá ficando negligenciado. Será que se eu focar a minha energia aqui no 80%, eu não vou conseguir entregar mais, sair aqui do operacional e me direcionar mais para o estratégico para começar a galgar novos passos na minha carreira e, consequentemente, trazer excelentes resultados para a companhia que a gente trabalha? Total. É um ponto que a gente tem para refletir, né? E aí, falando um pouquinho sobre isso, né, desenvolvimento, crescimento, essa parte da gente se conectar principalmente também, buscar novos negócios, buscar alternativas desse hub, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, Diogo, né? Eu sei que você acabou de falar, toma uma aguinha aqui para dar aquela molhada na garganta. Toma água aí. Mas eu gostaria de ouvir de você, né? Teremos aí no dia 8 de outubro, na cidade de São Paulo, um evento da comunidade PowerTechs Brasil, PowerTechs Day, imperdível, que acontece em São Paulo. Imperdível, né? Imperdível. Dia 9 de outubro, perfeito. E eu queria que você contasse para nós um pouquinho, Diogo, o que nós vamos ver nesse evento, o que veremos nesse evento, quais são as pessoas aí que já estão confirmadas e qual é a tua expectativa como fundador do PowerTechs Brasil para esse encontro aí que vai reunir mais de 300 pessoas aí no dia 9 de outubro na cidade de São Paulo. Pô, cara, acho que assim, a gente teve o ano passado, né, o primeiro encontro do PowerTechs. Foi um encontro fechado, só para membros, né? Foi realizado aqui em Curitiba, então tinha 90 e poucas pessoas, né? Que a gente conseguiu reunir e já foi super legal. Foi um evento, assim, gerou muita conexão, muito network do pessoal. E aí esse ano, acho que até naturalmente, né? A comunidade crescendo muito, a gente expandindo muito para muitas empresas também da região sudeste, né? Então São Paulo começando a ter um peso grande também dentro da comunidade. A gente falou, por que não fazer um evento aberto, né? E aí veio a ideia do PowerTechs Day, aí como um evento aberto, voltado realmente para esse processo de networking. Então a gente tem 3 grandes pilares, né? A gente fala sobre networking, a gente vai falar muito sobre tecnologia e sobre essa parte essencial que é a estratégia de negócios. Uhum. Então, dentro desses 3 pilares, o que a gente construiu aqui, né? Sabe, Wagner? Vamos pegar uma escada também, porque a reforma tributária ela está impactando o negócio como um todo. A gente já falou sobre reforma tributária. A reforma tributária é uma reforma do negócio. Então, com o cerne da reforma tributária por trás, os impactos que ela gera, tanto para a parte fiscal quanto para a parte financeira, a gente falou, vamos reunir os maiores nomes, as maiores empresas do Brasil, com seus CFOs, com seus heads tributários, para a gente discutir esse tema e quais são os impactos da reforma. Quais são os impactos para os nossos negócios. E aí, a gente acabou construindo, acho que uma plenária super rica, né? A gente começa aí, primeiro com uma visão mais macro, então tivemos uma parceria super interessante com a XP Investimentos, vai estar com a gente lá. Super legal. A Vivian, né, que é sócia do Benchimol, e também o Caio Megali, que é o editor-chefe, o economista-chefe da casa. Então vai contar um pouco dessa visão macroeconômica, como que está esse mercado, toda essa bagunça que a gente está vendo aí, né, de Brasil, Estados Unidos, sobretaxa, aumento do IOF, como é que isso impacta as nossas operações, principalmente internacionais. Depois a gente vem com uma visão dos estados, né? Uhum. E a gente sabe que a reforma tributária ela impacta diretamente os estados. Uhum. E aí a gente está trazendo 2 secretários de estados, o secretário Rogério Galo, que é do Mato Grosso, a gente está trazendo o Cleverson, que é o secretário de Santa Catarina também para nós. Uma fera, meu. Para falar o quê? E são empresários, né? São caras que vieram do mundo corporativo, que já foram CEOs de empresas e estão trazendo o quê? Uma visão de negócio business, público-privada. Então, como que a gente está olhando esse desenho para frente, olhando para os estados? Qual o impacto do IBS na arrecadação dos estados? Como é que isso vai impactar lá na frente
a tomada de decisão das cidades e dos estados para serem polos. A gente sabe que muda muito, né, essa questão da reforma, principalmente a tributação do destino, né? Aham. Depois a gente vem com Marco Sintra e Adriano Subirá, duas pessoas, duas feras, né, da reforma da Receita Federal, que vão dar essa visão de governo, visão de arrecadação, né? E, obviamente, aí a gente precisa trazer o nosso time, né? Porque o empresariado precisa estar representado lá, né? Então a gente vai ter um painel de CFOs, depois temos 2 painéis com heads tributários, né? Temos um painel com o CEO da Vortex, o Juliano, que vai, né, de mulheres também, mulheres de tributário, né, trabalhando junto, como que elas estão liderando esse processo de transformação. Então, assim, vai ser um dia de imersão espetacular, cara. Começa às 7h30 da manhã, vai até às 10 horas, 11 horas da noite, com refeição, com coquetel. O pessoal é para chegar lá, assim, com a mente aberta, porque realmente a gente vai discutir negócio, vai discutir formas de oportunidades, né? Porque a reforma traz muitas oportunidades. Eu vejo muita gente falando só de compliance, mas as oportunidades de negócio, elas são enormes. Então esse é um pouco do que a gente quer discutir lá nesse dia. Wagner, eu sei que você é um entusiasta da comunidade, né? Nós te acompanhamos lá dentro, acompanhamos seu desenvolvimento, mas aqui eu queria te fazer um pedido, para você vestir a camisa de diretor financeiro e não a camisa de Power Taxer, Claro. como dizemos dentro da comunidade. E eu queria entender de você, hoje, com a sua nova posição de diretor financeiro lá no Grupo Neodente Brasil, como é que você vê a importância dessa conexão, a importância de estar num evento desse tamanho, mas aqui, de novo, sem ter o viés de comunidade nesse momento. Eu queria ouvir, por exemplo, de um diretor financeiro. Qual é o valor que você enxerga num evento desse? E como é que você acha que, estando hoje numa posição de diretoria financeira, você vai conectar todo esse mundo tributário com os resultados que certamente o time de base lá está esperando da Neodente Brasil? Olha, o teu desejo é uma ordem, meu irmão. Fica tranquilo. O pedido é uma ordem. Então vamos olhar sobre a perspectiva. Eu tenho uma visão muito clara de que é o seguinte, gente. As áreas que não são tributárias, elas tinham pouco interesse na reforma. E como nós contamos a história dentro da companhia, fez ela se conectar exatamente com a reforma. E por que da importância? Você vai falar o quê? Você vai falar de preço, você vai falar de margem. Você vai falar de preço, o comercial já vai estar de olho. Você vai falar de margem, a controladoria. Puxa, cara, como é que eu vou fazer isso? Você vai falar de preço de compra, fornecimento, fornecedores, área de compras. Falei, cara, como é que eu vou negociar com o meu cara? Já tem profissional de compras ligando pro fornecedor tentando entender o que ele vai fazer lá, gente. Então, assim, eu acho que a primeira sacada foi o seguinte, o que nós fizemos lá, que eu acho que deu muito certo, tá, Nicolas? Foi assim, nós pegamos, primeiramente, uma PMO que tinha background em tax. Ah, mas como é que você achou no mercado? É a cultura da empresa. Essa profissional, ela passou pelas áreas financeira, fiscal, a contabilidade. Então, quando chegou o projeto, a gente olhou para ela e falou assim... É você. É você. Não fuja, não fuja. Então, essa pessoa, ela já veio com essa visão de, cara, a área tributária é uma área complexa. Se eu vender mal, ninguém vai querer saber. Então, nós olhamos muito para essa questão de ter uma boa conexão de comunicação. E o PMO é muito importante nisso, né? Então, olhando pelo ponto de vista de direção financeira, hoje eu vejo as áreas, eu olho a minha estrutura, né? Nós temos, por exemplo... 3 grandes frentes ali, que é tax, serviços financeiros, tesouraria, são os 3 principais. Você vai ver que os 3 eles estão olhando para a reforma tributária de forma muito ímpar. Eles estão olhando e falando assim, cara, o split payment vai pegar para mim? Vai pegar para você, cara. Vai pegar para você os serviços financeiros. O tesoureiro já está olhando assim, quando tiver o split payment, peraí, eu vou receber menos. De onde eu vou tirar a grana? Porque até... Quando eu recebo hoje, né? Eu tenho um tempo para vestir a grana, depois eu pago tudo. O que eu vou fazer? Então, assim, essa comunicação muito assertiva, clara, transparente, através de profissionais que são profissionais que já estiveram envolvidos ou que estão engajados, é um ponto super importante. Aí você vai falar assim, e o engajamento de onde vem? Você falou um ponto super importante aqui, voltando à tua fala, que e eu gosto muito quando você fala de individualização ou individuação. Isso vem também de Jung, né? Aí Carl Jung, que é um grande profissional aí da mente. Cara, quando você mostra para as pessoas os pontos fortes delas, elas descobrem por si. Porque uma coisa é você falar. Falou, Diogo, você é muito bom, cara. Você comunica bem. Ô, negócio, cara, você é muito bom, cara. Você tem uma técnica boa. Uma coisa é você falar, outra coisa é a pessoa perceber que ela
tem essa fortaleza. Então, criar momentos conectados com a fase de reforma, que as pessoas estão lá aprendendo sobre si, que eu falo do olho para dentro, porque do olho para fora nós estamos olhando número, nós estamos olhando legislação. Agora, do olho para dentro, crenças, consciência, vulnerabilidade, parece papo, né? Papo besta. Mas é ali que tá a mágica, gente. É dali que tá o pulo do gato. Fazer as pessoas olharem para dentro. E aí você tem que investir tempo. Esse é o freestyle. É isso aí. Quando você tá tirando ali, olha os processos, olha os números, olha o que tá do olho para dentro, gente. Então, isso a gente tem focado muitos momentos. Por exemplo, na semana passada, na reunião semestral, nós fizemos um book club. Mas, cara, foi um book club fora da empresa pra gente falar do que acontece do olho pra dentro, cara, sabe? Cara. Então você pega alguns livros falando de psicologia, de algumas coisas, por óbvio, começa se falando, todo mundo começa a falar da empresa, né? Mas depois você olha pra dentro e fala, puxa, cara, o valor tá aqui. Então, eu acho que resumindo aqui, primeira coisa, dar tempo para ter momentos que as pessoas olhem pra si. E segundo, cara, a cultura por si só construída te ajuda a mexer, a colocar as peças no lugar certo. Não é da noite pro dia, né? E é impossível, né, Wagner, a gente segregar o profissional do pessoal. No final do dia, a gente é uma pessoa só tem um coração, só tem um cérebro. Então, que você comentou, né? A gente começou falando de empresa para depois começar a falar do olho para dentro. Não tem como ser diferente, cara. Exato. Se você tivesse num evento particular e as pessoas começassem a falar individualmente sobre algum tema, futebol, política, seja o que quer, pescaria, né? Que é o meu caso, que eu dou aula de pesca, você sabe disso. Né? Professor de pesca. No final do dia, você acaba falando futebol, sobre trabalho, né? às vezes. Futebol já foi bom. Futebol já foi bom. Eu nem falo futebol, mas hoje eu prefiro deixar um pouco de lado. Pro meu time, não foi? Deixa eu trazer um ponto. Claro, vamos lá, porque Diogo. eu acho que é legal que o Wagner trouxe isso. E a gente tem um estudo, que é da Ernst Young, que foi feito com diversos profissionais da área financeira e tributária. Cara, ele revelou que 80% do tempo das pessoas que trabalham nessas áreas, elas estão na área de execução, operacional. E só 20% elas param para olhar o tático e o estratégico. Qual que é o resultado disso? Cara, se a pessoa não está pensando no estratégico, se ela não está olhando a operação tática, o resultado é que a empresa não cresce. Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. E quantas vezes a gente vê, né? E a gente acompanha muitas empresas, né, Nicolas, e dentro da comunidade vem muita pergunta para nós, de dúvida, de oportunidade fiscal. E a gente fala assim, cara, mas a gente já deu aula disso aqui. Pô, tu já poderia ter aplicado no teu negócio. Mas por que as empresas não aplicam? Porque elas não têm tempo. Então, às vezes, o free time ali. Freestyle é tempo livre, lógico. Porque ela está tão sobrecarregada dentro da estrutura, olhando só para o operacional, olhando só para o compliance. Claro que a nossa área, a base é compliance. A gente não pode esquecer o compliance. Perdeu o compliance, não adianta fazer o resto. Não adianta levar daí, né? Mas o que acontece? A gente precisa dar um passinho para o estratégico. Quanto mais a gente olha o negócio e menos o imposto, mais resultado a gente gera para o negócio. E aí, para isso, é importante isso, porque eu só vou conseguir liberar tempo de qualidade para o meu time poder performar melhor se eles entendem onde eles são fortes, quais são os pontos que ele pode agregar mais, se a gente aplica tecnologia, porque, obviamente, quando eu trago automação, trago processos de tecnologia, eu libero tempo. Se eu libero tempo, eu passo a fazer o quê? Ter mais tempo para ser estratégico. Exato. Então, esse caminho ele é super rico. Eu acho que isso aí que vocês fazem, por exemplo, de parar um dia, fazer um bootcamp, parar para pensar nos problemas, solucionar junto, isso é o quê? É sair do operacional, começar a olhar mais estratégico e trazer mais oportunidades. E, cara, é super rico. É super rico mesmo. Muito. Sensacional. Bom, pessoal, a gente vai caminhando aqui para os nossos mais de 30 minutos de bate-papo. E aí eu queria passar a bola para você, Wagner. Se você puder trazer para nós aqui uma reflexão de fechamento, uma reflexão de vida, uma reflexão profissional e pessoal para nós aqui, não só o público da comunidade, mas todas as pessoas que terão a oportunidade de assistir esse PowerCast na sequência. Fica à vontade aqui para as suas considerações finais aí, para que a gente possa fazer esse encerramento do nosso primeiro PowerCast da comunidade PowerTechs Brasil. Vamos lá, Wagner. Primeiro que eu tô felizaço de estar aqui, né, cara? Capeita aqui. Vou trazer uma reflexão final. Eu tenho várias, tá? Mas uma reflexão que eu faço sempre aqui nas discussões com o meu time é a seguinte: ninguém faz nada sozinho. Você pode tentar, talvez vou até mudar, você pode ser que até execute, mas vai levar muito tempo, vai errar demais. Não é que o problema seja errar, mas você tem pessoas que já falharam, já descobriram qual é o caminho. Então, assim,
estar junto com outras pessoas, com comunidades, com pares de outras áreas, investir tempo na conexão que faz a diferença. Historicamente, a gente percebe claramente que a nossa evolução humana ela se dá com as conexões. Lá na fase biológica, ainda mais de micro-organismo que nós tínhamos, os micro-organismos começaram a se juntar para criar os grandes organismos, gente. Isso não é à toa, né? Isso não é à toa. A gente cresce juntos. A gente sozinho, e o ser humano nasceu para estar em grupo, né? Ele não nasceu para estar sozinho. Por óbvio que tem algumas pessoas que aí entendem que estar sozinho é mais tranquilo, lógico, pode ser mais tranquilo, mas não é o que mexe o ponteiro, não é o que te dá aquela impulsão para a mudança. Então, se você está pensando aqui em crescer, olha para esses caras aqui, meu, e olha para comunidades, para estar junto, para estar fazendo em grupo. Acho que essa é a minha reflexão. Sensacional, né, velho? Eu falo o seguinte, né? A gente tem duas formas de aprender a não cair no buraco. A primeira delas é caindo no buraco, que daí você não vai cair de novo. Exato. E a outra é vendo o cara que caiu antes de você, né? Exatamente. Então, quando você tá em grupo, quando você tá convivendo com mais pessoas, você certamente consegue falar, opa, pera aí, o Wagner tropeçou e caiu ali, ó. Exatamente. Quando chegar ali, eu vou pular ou eu vou dar uma volta pelo lado. Né? Exatamente. Não vou cair igual, não, né? E às vezes demorou pra sair, né, cara? Bem exatamente, isso, bem isso. exatamente. Não, muito show. Diogão, eu passo pra ti aqui pra fazer esse comentário final aqui também e um convite para as pessoas que vão nos assistir aí na sequência, para que participem conosco no dia 9 de outubro do Power Techs Day. Passo a palavra para você. Bom, Nicolas, Wagner, obrigado, cara. Acho que a gente ficou muito feliz aí. Nicolas, hoje como presidente da nossa comunidade, né, que tem crescido muito, é um dos principais produtos, né, do Power Techs Brasil, que a gente vê que tem tudo para ser cada vez mais forte, né? O Wagner, um grande parceiro, né, que veio com a gente aqui, a gente viu crescer dentro da comunidade, a gente fica muito feliz e orgulhoso de ver esse teu crescimento, Wagner, né? E poder estar do lado. E hoje incentivou o time, né? Não apenas o Wagner, como trouxe o time da Neodente para dentro da comunidade. Trouxe, os líderes da Neodente de Techs estão dentro da comunidade. Estão lá. E isso é muito legal porque eu acho que conecta um pouco com o que o Wagner falou, porque eu acredito muito nesse crescimento em comunidade. Né? Não à toa que a gente construiu a comunidade do Power Techs, não à toa que a gente já tinha o IGP e que a gente está criando esse hub de soluções. Por quê? Porque a gente pode sim, a gente pode fazer mais quando a gente está junto. E eu tenho talvez uma cultura, um entendimento de que isso pode ser espalhado. Não precisa ser uma única comunidade. A gente não precisa trabalhar de forma isolada, querer ser único. Então, não se adaptou no Power Techs? Tudo bem, procura uma outra comunidade. Exato. Procura um outro grupo. Eu Exato. mesmo faço parte de vários. Eu faço parte do WTC, no qual hoje sou vice-presidente do Trade Center Business Club, que é o maior clube de negócio do Brasil, né? Na realidade, do mundo hoje. Né? Faço parte do LEAD, do Paraná aqui. Faço parte do ROC, que é um grupo com vários empresários do Paraná e da região sul. Temos a comunidade. Então, quando eu olho para esse ambiente, ele é um ambiente onde quanto mais conexões a gente tiver, mais rico for o nosso network, mais forte a gente fica. É o famoso quem divide multiplica, né, Diogo? Isso aí. E as comunidades, elas podem se integrar, né? Porque cada um tem um viés, cada um tem um propósito específico. O nosso propósito é o quê? Gerar conexão e, por meio da conexão, fazer com que esses profissionais cresçam. Para que eles possam o quê? Desenvolver mais, chegar a uma posição de diretoria, que é onde a gente imagina que esses profissionais que estão dentro dessas grandes empresas buscam. E para quem está vindo de baixo, também vai ser legal. Poxa, quer um analista, quer conhecer, ter a possibilidade de estar próximo de um gerente, estar próximo de um diretor, conhecer CFOs. Então, acho que essa oportunidade ela acaba enriquecendo muito essa troca e automaticamente acelera o processo, né? Porque que nem o Nicolas comentou, né? Pô, se eu posso desviar da pedra, se eu posso desviar do buraco, por que cair nele de novo? Claro, Né? Então, assim, acho que esse processo é muito rico. E aí eu falo muito sobre mentoria. Eu gosto muito desse processo, já fiz muitas mentorias, hoje faço parte, né, de algumas mentorias, faço parte da mentoria junto com o Érico Rocha, da parte de marketing, né, gosto muito dessa área de marketing. Estamos estruturando uma própria mentoria no Power Techs, nós vamos lançar aí para vocês num futuro muito próximo. E eu acho que quando a gente passa para entender esse processo de que existem pessoas que podem nos auxiliar e a gente tem a humildade de receber. Eu não sou conhecedor de tudo. Eu posso, talvez, ser o melhor especialista na área de tabaco. Talvez eu vou falar assim, vamos discutir ali dentro do grupo
quem entende mais a área tributária, dentro da área de tabaco, ok. Agora, e se a gente sair para outros setores? E se a gente falar de liderança? Se a gente falar de comunicação? Se a gente falar de PNL? Quantas coisas diferentes a gente pode estar aprendendo com esses outros líderes que às vezes a gente está ali preso, olhando só para o nosso umbigo e acaba não trazendo essa diferenciação. Então, para mim, Nicolas, eu acho que se fica uma mensagem olhem para fora. Se conectem. Mas se conectem de verdade. Não é pegar cartãozinho, galera. Não é chegar num evento e trocar lá o cartão, olhou, marca um café, bate um papo, conhece melhor a pessoa. Não é quantidade, é qualidade. Né? Quanto melhor a qualidade, melhor o network e melhor os resultados. Então, acho que para mim essa que fica a mensagem, talvez, aí para a gente falar quando a gente trata de comunidade, quando a gente trata do que a gente está construindo aqui dentro desse ambiente. Acho que essa é a mensagem final. E, obviamente, fica o convite, né, para todo mundo que está nos assistindo aqui, para no dia 9 de outubro estar conosco lá em São Paulo. A gente está no Espaço Milênio. Vai ser um dia de imersão super legal, das 7 da manhã ali até as 10 da noite, com vários executivos, vários CFOs, diretores tributários, pessoal da Receita, né? Então, secretários de Fazenda, para realmente ter esse bate-papo, esse aprendizado em conjunto e a gente poder crescer junto, falando dos negócios e transformando o Brasil. Acho que a gente tem um papel de transformador do Brasil, né? Nós lideramos as principais empresas do Brasil e a gente não precisa esperar que tudo isso saia de Brasília, né? Então vamos nós também assumir nosso papel como agentes de transformação dentro dessa estrutura. Show. Então, pessoal, um brinde aqui então, né? O nosso primeiro PowerCast aqui. Fantástico. Acho que antes de mais nada... Parabéns pela condução, viu? Imagina, Wagner, obrigado por ter aceito esse convite conosco aqui hoje, por se deslocar até aqui o local para estar conosco. Cara, foi um prazerzaço estar aqui contigo. É um baita case de sucesso que nós temos dentro da comunidade, um cara que se dedica, um cara que se transforma. E para quem não conhece, não segue ainda, Wagner Dirlon nas redes sociais aqui. O cara é um monstro da parte de liderança e da gestão de pessoas. Então, parabéns e obrigado, tá, Wagner? Obrigado. Diogo, também, muito obrigado por compartilhar conosco aqui um pouquinho da sua história, um pouquinho dos próximos passos também do PowerTechs Brasil como um todo, trazer um pouquinho mais de informação desse evento fantástico que nós teremos no dia 9 de outubro. Então, obrigado pela oportunidade. E, pessoal, nós encerramos aqui o primeiro PowerCast, o PowerCast oficial do PowerTechs Brasil, onde tivemos aqui os convidados Wagner Dirlon e Diogo do Vale, como fundador também do PowerTechs Brasil. Eu sou o Nicolas Meira, presidente da comunidade PowerTechs Brasil, e eu espero encontrar todos e todas nos próximos encontros, nos próximos eventos e também no dia 9 de outubro, na cidade de São Paulo. Um forte abraço e até lá!